que acreditei nos artistas que eu me inspirei. Lá de Sorocaba no escuro eu vi uma luz. MC Vitinho com sonho que me conduz. Acredito. Para Vitinho, um sonho de moleque e um namoro antigo. E é um clube que eu torço desde pequeno. Meu pai sempre me levou ao Maracanã para ver o Flamengo jogar, então seria uma honra imensa, eu teria palavras. Agora o casamento está celebrado. Um excelente jogador, rápido, habilidoso, vai agregar muito pra gente, com a qualidade que ele tem em Europa, aqui no Brasil mesmo ele mostrou várias vezes o jogador que é. Aos 24 anos, Vitinho chega ao Flamengo para um contrato de 4 anos. A transferência vai custar 44 milhões de reais aos cofres do rubro-negro. É a segunda mais cara da história do futebol brasileiro. Vale a pena porque, para mim, foi a contratação do ano, né? Para mim, flamenguista, e eu tenho certeza que essa nação que está aí toda, foi a contratação do ano. Vitinho é o nome. Vale a pena, é um jovem, tem mostrado um bom futebol. Desde a época do Botafogo, ele vem se mostrando um futebol muito importante, muito valioso. E acho que ele vai se dar bem no Flamengo, sim. O Flamengo toca a bola, mas não tem ninguém para definir jogada. E o Vitinho tem essa característica, a gente espera que ele possa dar muita alegria para a torcida do Flamengo. A aposta da diretoria é investir em alguém para substituir um jogador que tem a cara do clube. Se ele jogar pelo menos a metade que o Vinícius Júnior jogou, já é o suficiente para o Flamengo. E jogar com vontade, né? Com raça, isso que é o importante para o Flamengo. E a vinda do Vitinho vai suprir se Deus quiser, vai suprir a ausência do Vinícius Júnior, que é ao lado que ele joga, mesma característica. Ele é um jogador que ele pode atuar nos dois lados, os dois flancos, pode jogar também mais centralizado, mas ele vai jogar certamente no lugar do Vinícius Júnior, na ponta esquerda. Talvez não tão aberto como o Vinícius, que joga muito ali perto da linha lateral, né? Ele deve, imagino eu, se movimentar mais, trabalhar um pouco mais na parte central do campo. Ele tem uma função no CSKA que não necessariamente é de ponta. Ele teve uma liberdade muito maior e jogou inclusive como centroavante em algumas partidas. Pelo Inter, realmente, dá para ver como ele estava concentrado muito mais do lado esquerdo do campo, enquanto no CSKA ele teve uma liberdade maior, muito mais distribuído no setor ofensivo. O Vinícius Júnior muito mais preso, não com uma liberdade tão grande para ir para o outro lado do campo, para o lado direito, muito mais fazendo corredor do lado esquerdo do que propriamente um jogador com liberdade de meio de campo, como é o Vitinho ou como foi o Vitinho na Rússia. Jogando nas pontas ou como centroavante, Vitinho já é uma das maiores esperanças do Flamengo para a sequência da temporada. Grande investimento, grande expectativa, mas também um pouco de desconfiança e cobrança. Na teoria, é um bom jogador. Agora vamos ver na prática. Jogar no Flamengo é diferente. A camisa pesa. Investimento caro, né? Um investimento, vamos dizer assim, é um dos maiores investimentos que o Flamengo está fazendo nessa campanha do Brasileiro e da Libertadores, né? Então vamos esperar que ele vista a camisa, né? E dê sangue, dê a raça dele toda aí para honrar o manto sagrado, né? Eu não sei se esse investimento vai valer a pena. Eu acho que o Flamengo apostou alto demais. A melhor fase da carreira do Vitinho foi no Brasil. Na última passagem pelo país, no Internacional, fez 29 gols em 96 partidas, mas faltou um título nacional por aqui. O atacante também não tem no currículo nenhuma conquista internacional. Até o fim do ano, ele tem a oportunidade de conquistar tudo isso pelo Flamengo, já que agora ele é mais uma opção para Maurício Barbieri na disputa da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Isso a gente está esperando, que ele venha fazer um grande campeonato, que venha trazer títulos para a gente também. Acho que dá para o Flamengo tentar brigar pelo menos por 2 títulos até o final do ano. É líder do campeonato, não é à toa. E segue o líder, Flamengo campeão. Tem que convencer, cara. Não é possível. O Flamengo luta, gasta dinheiro, contrata e não dá certo. Assim, agora vai ficar no cheirinho. Eu acho que é um reforço indiscutivelmente importante para o Flamengo, para um elenco que já é dos elencos mais fortes do Campeonato Brasileiro, que já lidera a competição e que passou a ter uma carência ali no lado esquerdo a partir do momento que o Vinícius Júnior saiu.
Então, é uma alternativa importante, é um jogador que até vem jogando bem. A ideia, acho que a expectativa do torcedor é que ele chegue jogando e jogando bem. Só vale a gente lembrar que acho que havia uma expectativa muito grande também quando o Geovânio chegou, havia uma expectativa grande em relação até ao Marlos Moreno, são vários jogadores, né? O próprio Berril, acho que esse chegou com uma expectativa menor, porque já não era um jogador em quem se apostasse tanto como tecnicamente, né? Mas Diego demorou a render, rendeu, deixou de render, voltou a render. O Everton Ribeiro é outro jogador que acho que demorou bastante para pegar. Então, historicamente, nesses 2 últimos anos, 3 últimos anos, os jogadores que chegam ao Flamengo, eles têm demorado a render. E alguns deles nem rendem, né? Mas acho que até por conta disso, por conta do não rendimento de caras como o Geovânio, como o Marlos Moreno, era uma contratação necessária, é uma contratação importante, é uma boa contratação, quer dizer, acho que não é porque você contrata jogadores que não estão rendendo que você vai deixar de contratar. Não vou mais contratar porque realmente eu estou contratando, os caras não estão jogando bem. Então acho que foi uma contratação bem feita, uma aposta boa, mas evidentemente ele vai ter que mostrar isso dentro do campo, porque vários dos caras que chegaram no Flamengo recentemente, sobre quem havia grande expectativa, talvez o Geovânio seja o melhor exemplo disso, né? Porque ele chegou cercado de realmente muita expectativa. Como um exagero até, né, Jean? Vocês acharam que o Geovânio chegou? Eu acho que ele chegou. O Vitinho vai ter apresentação domingo e amanhã, sábado, a Gabriela Moreira vai publicar às 8 horas no blog dela. Boa lembrança. Alguns bastidores aí da negociação. Inclusive, o jogador até abriu mão de grana para o negócio andar. O negócio parou na semana passada, parecia que não ia sair. E ele fez, de fato, lá uma pressão para que o negócio acontecesse. E hoje ele participou. O jogo foi decidido na prorrogação, Supercopa da Rússia, né? Lokomotiv e CSKA. O time dele, CSKA, ganhou por 1-0 com gol na prorrogação. Ele saiu faltando 2 minutos, 3, para o final da prorrogação. E até teve uma participação ali no gol, porque ele abriu as pernas. Acho até que ele deu toda de letra. Sim. Fiquei meio na dúvida. Mas, enfim, de qualquer maneira, ele abriu as pernas no chute cruzado. E a bola foi no gol. Ele vinha jogando de centroavante lá, não vinha? Não? Ele joga mais pelo lado. Está jogando mais pelo lado. Mais pelo lado, mas não sempre pela esquerda. Eu estava olhando o mapa dele, ele às vezes joga por dentro, pelo meio, outras vezes pela direita. Ele é um jogador que ele pode atuar nos 2 lados, os 2 flancos, pode jogar também mais centralizado, mas ele vai jogar certamente no lugar do Vinícius Júnior, na ponta esquerda. Talvez não tão aberto como o Vinícius, que joga muito ali perto da linha lateral, né? Ele deve, imagino eu, se movimentar mais, trabalhar um pouco mais na parte central do campo. Agora é um jogador que o Flamengo tem que ter. É um jogador que busca definir jogadas. E não fica. O time troca. Ontem nós vimos o Grêmio parecido com o Flamengo da noite anterior. Troca passe, mas tem lá um cara que é o Everton, que em 2 estocadas deu algumas, né? Algumas perdeu para o Militão, outras ganhou, mas quando ganhou, virou jogo. E no jogo passado, na noite anterior, Santos 1, Flamengo 1. Flamengo com a posse de bola há muito tempo, mas falta esse cara que consegue dar uma quebrada ali naquela troca de passe. E é um jogador de 24 anos, jogador acho que já mais pronto também, né? E assim, é uma questão também que muito se fala, investimento. O Flamengo vendeu um monte de jogador. Vender para quê? Virou banco? Vai reformar a piscina, fazer mais um CT, fazer um terceiro CT logo de uma vez? Não, comprar jogador. É isso, o objetivo do clube é esportivo. Não é ficar só mostrando balanço. Balanço é legal, tem que ter o balanço bonitão lá, publicado, de preferência com as dívidas equacionadas. Se um dia puder ficar sem dívida... Ficar sem dívida nem é preciso, porque ter dívida é normal. Significa que você consegue fazer investimento. Sim. A questão é ter a dívida menor, controlada, que você pode pagar. Pagando em dia. Você compra uma televisão, uma prestação lá na loja, você fez uma dívida. Claro. Mas você está pagando, está dentro do seu fluxo de caixa. Você tem o seu salário, você paga aquilo ali. E está assistindo. E está usando. O Vitinho vai ser pago parceladamente. Você vai utilizando o jogador e vai pagando pouco a pouco ao clube russo, ao CSKA. Mas não pode haver uma obsessão por dinheiro, tudo é caro, porque se quiser ter jogador bom tem que pagar. O Borja custou ao Palmeiras $10 milhões. Na época era o grande centroavante desejado, né? Hoje pode se questionar, mas na época todo mundo de fato queria o Borja. O que eu acho que houve com relação ao Borja é um não entendimento do estilo dele. Como se ele nunca tivesse jogado diante dos nossos olhos. A gente já sabia que era aquele estilo de jogador, mas um finalizador.
Mas é caro, o jogador que está em alta é caro. E é interessante porque 2 clubes no Brasil conseguem fazer contratações desse tipo. O Palmeiras, quando pegou o Borja, impediu que ele fosse para a China. E o Flamengo contratar o Vitinho traz de volta o jogador que jogou a Liga dos Campeões na última temporada. E jogou a Liga Europa também, né? Que eles ficaram em terceiro e foram para a Liga Europa. Então, isso é interessante. Você vê que são 2 clubes no Brasil que conseguem fazer isso. Antes, o Corinthians fez isso com o Alexandre Pato. Mas eu já considero uma coisa um pouco louca, né? Quer dizer, uma contratação meio megalômana, né? De tentar trazer um jogador porque era uma estrela, 15 milhões de euros na época. Né? Numa época, 15 milhões de euros significava muito mais no mercado internacional do que hoje. Né? As maiores negociações naqueles tempos eram 40 milhões, 50 milhões. Hoje é 200, 150, 100. O mercado é bem louco. Né? E ele vai custar ao Flamengo perto de 10 milhões de euros, que foi o preço que pelo qual o Botafogo vendeu. Na época era multa rescisória. Você pagou a multa rescisória em 2013.